Muito bem, meus irmãos, estamos em prosseguimento da nossa lição e hoje, aí está, nós já colocamos aqui, Zorobabel recomeça a construção do templo. Coloquei aqui só para dividir. Então, você tem aqui, Zorobabel recomeça, em nome de Jesus, a construção do... Muito bem, meus irmãos, estamos em prosseguimento da nossa lição e hoje, aí está, nós já colocamos aqui, Zorobabel recomeça a construção do templo. Coloquei aqui só para dividir. Então, você tem aqui, Zorobabel recomeça, em nome de Jesus, a construção do... Muito bem, meus irmãos, estamos em prosseguimento da nossa lição e hoje, aí está, nós já colocamos aqui propriamente da lição, e nós precisamos atentar para algumas datas para que possamos, a princípio, entender o que isso aconteceu, como aconteceu e quando aconteceu. Esse é o propósito da exegese, saber o que aconteceu lá. É claro que a exegese não é apenas eu pegar um texto e dissecar palavras do grego, do hebraico. É também o atentar para o contexto histórico, aonde isso aconteceu, em que local aconteceu, quando aconteceu. Então nós temos aqui, essa primeira data aqui, 538, vou colocar aqui, antes de Cristo. 538 antes de Cristo. Aqui é que começa algo interessante para nós, porque nesta data aqui, o que você tem? Você tem o decreto do rei Ciro, o rei persa, que vai dar liberdade para que o povo de Deus, que estava no cativeiro, 70 anos, cativos por causa da desobediência, por causa do pecado, por causa do não respeito para com a palavra de Deus, eles foram levados para o cativeiro. Então, em 538, você tem aqui o Ciro, o rei da Pérsia, ele que compreende que Deus entregou o poder, entregou o reinado para ele. Nós falamos aqui anteriormente que essa influência, alguns falam que Daniel influenciou, mostrando a profecia de Isaías para com a sua vida. Então, a primeira coisa. Então, nunca se esqueça desta data, 538 a.C., é o momento em que Ciro, o grande Ciro, o rei da Pérsia, ele dá liberdade aos judeus para que eles retornem para a sua pátria. Ok? Nós temos uma segunda data, 537 antes de Cristo. O que acontece em 537 antes de Cristo? Aqui é uma outra data muito importante, porque nessa data aqui, de 537, nós temos um novo momento para a história do povo de Deus. Um momento áureo, um momento glorioso. É quando o primeiro grupo se levanta para retornar para a sua terra, para voltar. Então aqui eu posso dizer que começa um novo marco histórico na vida do povo de Deus. É muito importante, por isso quando o salmista diz, esse é o dia que o Senhor fez, alegremo-nos nele, na soberania divina, Deus já havia escolhido essa data aqui, 537 antes de Cristo, para tirar o povo do cativeiro, conduzi-los à terra deles, retornando à pátria deles, e aqui começa um novo momento histórico na vida do povo de Deus. Sempre tem um dia que Deus começa uma nova história em nossa vida. E isso aqui aconteceu na vida do povo de Deus, ok? Mas ainda você tem essa data aqui, completando aqui 537 antes de Cristo. É um outro marco histórico, porque quando o povo de Deus chega para esse recomeço, para esse início de vida, para esse momento de uma nova história, eles vão lançar o altar,
reconstruir o altar. Ou seja, esse novo momento da vida deles, eles vão começar com Deus. É isso que está claro nesse processo histórico. Então você tem aí esse 537 que eles lançam o altar para recomeçar. Pastor Wagner, você pode ler bem aí, só para vocês terem uma ideia, Esdras capítulo 3, verso 6, ok? Pode sentar aqui, ficar mais para cá, puxa aqui, ó, para cá. Esdras 3, 6. Desde o primeiro dia do sétimo mês, começaram a oferecer holocaustos ao Senhor, porém ainda não estavam postos os fundamentos do templo do Senhor. Muito bem, então percebam que eles vão recomeçar. Deus dá o início para eles retornarem, e eles têm aqui esse espaço, e quando chega nesse momento, eles vão lançar as bases do altar, ok? Vamos aqui essa outra data, olha, 536, novamente, antes de Cristo. O que você tem aqui? Nesse 536 antes de Cristo se dá o lançamento dos fundamentos do templo. Primeiro eles não começam o templo, primeiro eles começam com a restauração do altar. É muito importante a gente salientar isso, porque não adianta nós iniciarmos grandes projetos, grandes construções, grandes sonhos, sem que primeiro a nossa vida espiritual ela não venha estar em dias com Deus. Que isso fique bem claro. Às vezes nós queremos grandes festas, nós queremos grandes campanhas, grandes realizações, mega templos, missões, mas nós não começamos com a base, com o alicerce correto, que é o altar. Antes deles começarem os fundamentos do templo, em 536, eles começam primeiramente com o altar. O altar é a base. O altar é o momento para que eles recomecem essa nova vida que Deus deu, essa chance para eles. Então, vocês podem ver aí, pode ler aí, pastor, Esdras, capítulo 3, versículo 10. 3:10. Quando, pois, os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, então apresentaram-se os sacerdotes já paramentados e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com saltérios, para louvarem ao Senhor, conforme a instituição de Davi, rei de Israel. Muito bem, então agora a gente vem para cá, olha, 534 antes de Cristo, colocando tudo aqui em maiúsculo. 534 antes de Cristo. O que vai acontecer em 534? Em 534 vem algo triste, vou colocar aqui para diferenciar. Primeiro, eles vão ter um início maravilhoso de alegria, podem retornar para a terra, lançam os fundamentos do altar, lançam em 536 os fundamentos do templo, mas em 534 vem a oposição. Os samaritanos, eles entram em cena por causa da inveja, por causa da não participação no projeto feito por Zorobabel, Jesua. Então o que eles fazem? Eles começam a perseguir, começam a criar motim e interrompe o projeto da construção. Eles estavam animados, o povo de Deus estava com alegria, com força, com dinamismo, com ímpeto, mas esses invejosos entram em cena e aí conseguem barrar, interromper a obra de Deus. Isso aqui, a lição, o pastor fala de 15 anos, mas pode ser 15 a 14, ok? Pode ser 15 ou 14. Então essa obra, ela fica interrompida nesses anos. Que tristeza, meus irmãos. Prestem bem atenção, uma coisa que eu quero dizer para vocês. O povo de Deus vai começar uma nova história em 537. Lançam um altar, lançam fundamentos dos templos. A obra estava a todo vapor. Ânimo de Esdras, ânimo de Zorobabel, de Jesua, mas entram os invejosos, entram os caluniadores, entram os desocupados, entram aqueles que não possuem ideias, sonhos, projetos.
que não conseguem ver a luz de Deus brilhar em outros, e eles conseguem interromper esse projeto, essa construção. É tão sério isso, que quando eles fazem essa interrupção, tira o ânimo do povo, tira a alegria daquela massa que estava com todo fervor, pastor Wagner, com toda alegria, mas eles conseguiram desanimar o povo, conseguiram desanimar os dois líderes, conseguiram desanimar toda aquela gente. É por isso que eu quero dizer aqui aos irmãos, o profeta Isaías, ele diz assim, que o Senhor me vê aí se é 54:17 de Isaías, só para a gente ter uma ideia, procure bem rapidinho, para a gente ler. Veja aí, senão me foge a memória. Isso. 54:17. Toda ferramenta preparada por ti. Mas deixa eu ver aqui. É por aí, mas eu quero bem aqui. É 54:17, não é? Deixa eu ver aqui. 54. Rapidinho, eu acho aqui, para ele ler aqui para nós, porque é muito importante essa expressão. Bora lá, meu Senhor. 50, deixa eu ver aqui. Lê esse texto aí, lê aí para eles. É até bom, mas eu quero ler aí. Isso. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperarás. Toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança do servo do Senhor e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Isso, então perceba aí claramente que Deus é quem vai dar a vitória. Mas o texto que eu estava querendo é porque me fugiu aqui da memória. Mas depois vocês podem encontrar aí claramente que o profeta Isaías, ele diz assim: o Senhor te dará uma língua erudita. Essa língua erudita não é para abater, essa língua erudita não é para desanimar. A Bíblia diz que a palavra boa dita ao seu tempo é como maçãs de ouro em salvas de pratas. Veja que coisa importante. Não há coisa melhor do que você ter palavras para colocar a pessoa para cima, não é? De colocar a pessoa no seu astral, no seu ânimo. Oh, meus irmãos, é triste, eu vou dizer uma realidade aqui. A igreja, ela está cheia de pessoas que só tem palavras para colocar os outros para baixo. Só tem palavras para desanimar os outros. Só tem palavras para entristecer os outros. Então isso é muito triste. Que a nossa boca seja uma boca profética, mas para falar coisas boas. Seja uma boca profética para abençoar as outras vidas. Ok? Então, é muito importante a igreja, os irmãos, atentarem para essa realidade bíblica. É 50, agora me lembrei. É o capítulo 50, veja lá. Verso 5, veja se é o 5. Se não for o 5, mas é o 4. Veja lá. Olha aí. O Senhor Jeová me deu uma língua erudita. Olha, preste bem atenção. O Senhor Jeová me deu uma língua erudita. Para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. Ele desperta-me todas as manhãs. Desperta-me o ouvido para que eu ouça como aqueles que aprendem. Então, tem pessoas que dizem assim: eu sou um erudito, eu tenho o direito de eu falar o que eu quiser, expressar o que eu penso. Olha o que o profeta diz aí: ele vai me dar uma língua erudita para que eu saiba no seu tempo. Olha, irmãos, quantas vezes a gente percebe pessoas que são intelectuais, cultas, mas não têm sabedoria. As palavras não servem para nada, são palavras que matam. O que tem de teólogos bestas aí na internet, falando mal de igreja, falando mal da assembleia, defendendo predestinação como se fosse a base da Bíblia Sagrada,
defendendo um calvinismo extremado, como se fosse tudo que Jesus ou a Bíblia tratasse, ferindo igrejas, ferindo história de outras igrejas. Um homem sábio, um homem usado por Deus, um homem que tem o Espírito Santo na vida, ele é comedido em suas palavras, ele procura saber o que fala, ele procura saber o que pensa, e ele nunca quer dar palavra para entristecer ninguém, para ferir ninguém. Eu sou da Assembleia de Deus, está me filmando aí, irmão? Eu sou da Assembleia de Deus, mas eu não ataco presbiteriano, eu não ataco adventista, eu não ataco, eu prego a verdade que eu creio, e cada um tem o direito de crer no que quiser. Crê no que quiser. Agora, quando eu me dou ao trabalho de escrever internet, ou de falar internet, para ofender a fé de um irmão, ofender a fé do outro, aí na verdade essa pessoa, ela não tem nem o Espírito Santo, nem sabedoria, nem graça de Deus na vida. Isso é muito sério, e eu vou mostrar na Bíblia. Você quer que eu mostre na Bíblia? Vamos lá, leia Romanos 14 primeiro, aqui está dentro da nossa temática, porque aqui, olha, filma bem aqui, em 534, a obra de Deus é interrompida, porque os samaritanos, eles são impedidos de participarem da obra que estava crescendo, que estava desenvolvendo, e eles não conseguem fazer parte do projeto e querem destruir o projeto. Quantos não estão aí querendo destruir a vida dos outros? Olha, tem irmão que ele está pregando aqui na internet, aí tem um bocado de gente comentando coisa boa da mensagem dele. Tem um cantor que está cantando, como é ao vivo, irmão? Está cantando, fazendo uma live, aí está todo mundo aplaudindo, aí aparece o besta, aparece o usado pelo Satanás. Isso aí é não sei o que. Todos concordam bem, ninguém está te convidando para tu entrar lá. Tu entra se tu quiser e tu fica se tu quiser. Mas como é que a maioria está apoiando? Então um camarada, ele entra só para atrapalhar o projeto do outro. Um homem de Deus, que tem língua erudita, ele procura até dizer a palavra no tempo certo. Como é que diz? Ora, quanto aos que estão enfermos na fé, olha, recebei-o, não em contenda sobre dúvidas. Isso. Porque um crê que de tudo se pode comer. Isso. E o outro que é fraco come legumes. Isso. O que come não despreze o que não come. Está aí. E o que não come não julgue o que come. Isso. Porque Deus o recebeu por si. Pode ir, eu gosto desse texto, pode ir. Quem és tu? Quem é? Deus, isso é uma lei. Vira para cá, vira para cá. Quem é tu para julgar os outros? Tem pessoas que têm prazer de estragar a fé do irmão. Se ele é forte na fé, amém. Mas se ele é fraquinho, quem é tu para acabar com a fé dele? E eu quero dizer aqui, nenhum teólogo na terra, ele pode ser formado em qualquer universidade do mundo, está na autoridade ou no lugar de Deus. É simplesmente um pesquisador. E deixa eu dizer mais aqui, no mundo acadêmico, os grandes acadêmicos dizem que os verdadeiros homens que estudam, eles analisam o problema, julgam as questões, dão pareceres, mas com base, com equilíbrio, com equidade. É assim que procede um homem. Ok? E eu ainda vou mais, Gálatas 6 primeiro, vamos lá para Gálatas. Oh, coisa boa, meus irmãos, é a Bíblia. Gálatas 6 primeiro. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Olhando por ti mesmo. Então um homem de Deus, que tem palavra erudita, ele só quer dizer as coisas na hora certa. Ele nunca procura atrapalhar, ele nunca procura desfazer, ele nunca procura atacar ninguém, como os samaritanos fizeram. Olha, o povo de Deus está tão animado, de 536, só alegria. Mas entra o Satanás nos samaritanos e desanima a obra. As palavras foram tão pesadas que levaram ao rei, porque aqui em 530, olha aqui, ó, 530, esse aqui é o período, novamente, antes de Cristo. Olha aqui, ó, quando você vem para 530, como eu estou colocando aí o Artaxerxes, ele vai dar o decreto proibindo a obra. Viu, pastor Wagner? Isso aqui é muito sério. O povo animado, o povo a todo dispor, o povo a todo vapor, trabalhando, Zorobabel, Jesua, todos com
todo vigor, mas entram os opositores, inventam um bocado de mentiras, pegam o passado de Israel, escrevem, pagam para escrever uma carta bem arquitetada, porque quem não tem o que fazer tem tempo para pensar besteira. Quem não tem o que fazer tem tempo para estudar como estragar a vida dos outros. Desanimou, isso, ele desanimou tanto que desanimou Zorobabel, desanimou o sacerdote Josua, desanimou todos, o povo não teve mais ânimo. E é aqui que entra, vou já falar dessas duas figuras. Então em 530, vê bem aí, pastor, pode ler aí, a palavra de Deus é Esdras 4:6, vamos lá. Isso. E sob o reinado de Assuero, no princípio do seu reinado, escreveram uma acusação contra os habitantes de Judá e de Jerusalém. Isso. Não, escreveu, não foi? Isso. Pronto, então é aí, é nesse período aqui que ele manda para a obra. Ele manda para a obra. O povo de Deus para a obra. Eu coloquei aqui, 15 anos a obra parada. Já pensou, irmão? 15 anos. Eu li de um teólogo que disse que a Miriam, mas o Arão, eles atrapalharam a marcha do povo de Deus, que estavam rumando para a terra prometida, quando se levantaram contra Moisés. Aí Deus envergonhou e ela teve que ficar leprosa. Ok? Porque na verdade, voltando aqui, ele cospe nela. E aí era como Deus fala isso. Deus fala isso. Então Miriam, entenda bem, Miriam, ela atrapalhou, mas o Arão, a marcha do povo de Deus. Porque se levantaram e aí eles tiveram que parar, pois Deus teve que tratar do problema. Quantos não estão parando a obra? Quando você, meu irmão, se levanta lá no bairro, falando mal do pastor, falando mal da igreja, falando mal de uma construção, falando mal de um projeto, você está parando a obra. As reuniões, elas são para tratar de assuntos assim. Então, eu quero dizer a todos que é necessário reunião, é necessário juntar a igreja, a Assembleia Geral, para tratar desses assuntos. Agora, colocar a palavra de desânimo, esculhambar para gerar fracasso, não vem de Deus. Não vem de Deus. E aqui a obra ficou parada. Então, 534 é interrompida, 530 o rei dá o decreto para parar, suspender tudo. Mas Deus não dorme. Em 520, olha aqui, aí na verdade você vai ter um novo recomeço. Isso é muito importante porque em 520 vai entrar em cena esses dois homens aqui, Ageu e Zacarias. É em 520 antes de Cristo. Esses dois homens vão entrar em cena pelo poder, pela unção e pela glória de Deus. Eles vão entrar em cena para animar esse povo que começou tão bem e agora estavam desanimados. Ok? É aí que entra a figura, deixa eu colocar aqui, só para os irmãos terem uma ideia. Essa figura aqui, olha, irmãos, é muito importante. Isso aqui no hebraico, eu coloco aqui no hebraico, nave. Aqui, nave. Às vezes alguém lê nave, porque na transliteração é colocado assim, NABHY, ok? E aí você tem um riscozinho que é o Aleph. Alguém lê Nabi, mas não é Nabi. Você tem que ler, Navi, que é a palavra profeta. Navi é a palavra profeta. Veja bem aí, Ageu primeiro, depois Zacarias primeiro. Então, prestem bem atenção. Você tem aqui, Navi é a palavra profeta. O que é esse Navi, pastor Zéu? O profeta não é alguém que tem palavra dele. O profeta não é aquele que surge com ideias dele. O profeta é alguém que surge para revelar os propósitos de Deus, a vontade de Deus, predizer algo futuro, despertar o povo que está morto. O profeta não vem para confundir ninguém. O profeta, ele vem com a mensagem certa. Esse profeta, ele vive em dois universos. Ele vive no universo positivo e no universo negativo. Uma hora ele tem uma mensagem de Deus para a vida, mas outra hora ele pode ter uma mensagem para a morte. Entenderam? Então ele vive nesses dois polos. Por isso que ele pode ser visto no aspecto negativo
e no aspecto positivo. Como é que diz aí? No ano segundo do rei Dário, Sim. no 6º mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu. Ah, muito bem. Veio a palavra, não é isso? Essa palavra, eu já expliquei aqui para vocês, olha, eu já expliquei aqui essa palavra aqui, quando você tem aí no hebraico, essa palavra davar, ok? Você tem essa palavra davar no hebraico, é a palavra de Deus, é a palavra de Deus que vem ao profeta. Então o profeta ele vai com autoridade, porque quem está falando é Deus que está mandando aquela palavra e ele entrega aquela palavra para o povo. Então esse Navi, ele entrega os oráculos, os propósitos de Deus, a vontade de Deus, e ele chama o povo para um compromisso, para um arrependimento, para uma restauração com Deus. Então entra em cena esses dois profetas. Entra em cena o profeta Ageu e entra em cena quem? Zacarias. Na lição está aqui, ó, ponto 1, Deus levanta os profetas. Quem é que ele vai fortalecer? Zorobabel. Quem é que ele vai fortalecer? O sumo sacerdote Josué. Está aí, ó, no verso, na letra B. Quem é que ele vai fortalecer? O povo. Então esse Navi, esse profeta, ele vem trazendo a mensagem de ânimo, ele vem trazendo a mensagem de esperança, eles vêm trazendo uma mensagem de vigor. Então você tem aqui, ó, Ageu, ok? Quando você pega essa expressão aí, Ageu, nós vamos já falar dela. Esses dois homens, eles entram em cena por causa da vontade de Deus. Mas deixa eu só encerrar aqui, para que vocês entendam, ok? Então você tem 520, entra em cena Ageu, entra em cena Zacarias, com a mensagem de vida, com a mensagem de ânimo, com a mensagem de poder, com uma mensagem de autoridade. Então entra esses dois homens aí em cena, fazendo a obra de Deus. Mas ainda é em 520, olha aqui, antes de Cristo, ok? Antes de Cristo, olha aí, que você vai ter agora Deus agindo. Porque quando esses dois homens, eles entram em cena para mostrar ao povo que eles deveriam recomeçar a obra, foi assim que Ageu e Zacarias entraram em cena. Eles chegam lá e reanimam o povo. Ô irmão, ô coisa boa, pastor Wagner, César, Noá, coisa boa é quando tem alguém que te anima. Está todo mundo desanimado, está todo mundo triste. Você chega lá com a palavra, olha rapaz, Deus é conosco. Foi assim que agiu Josué e Caleb, Arão e Ur. Esses homens chegaram, Josué estava sempre com Moisés. Josué e Caleb disseram, não, Deus vai nos dar vitória. Está lá em Números 13-14. Lá tem gigante, lá tem dificuldade, mas o Senhor é conosco. Levanta, ser forte. Então é bom quando a pessoa tem essa palavra. É bom quando alguém está do nosso lado. A gente conta um sonho, conta um projeto, conta algo e ele diz, não rapaz, Deus é contigo, Deus te levanta. Agora às vezes você vai contar para alguém, aí ele diz, rapaz, quem é tu, rapaz, para realizar um projeto desse? Onde é que tu vai arrumar dinheiro? Tu tem que ver, rapaz. Não fique com pessoas assim, não conversem com pessoas assim. Pessoas assim são negativistas, pessoas assim não têm crescimento na vida. Não tem crescimento na vida. Esta semana eu estava lendo de grandes empresas que quando alguém chegou e disse assim, olha, daqui a um tempo nós não vamos mais precisar dessas máquinas de tirar foto. Eles não acreditaram. Quem acreditou, cresceu, desenvolveu. Então tudo depende de como você vê. Então é bom quando você está ao lado de pessoas que na verdade te animam, pessoas que chegam para você e dizem, olha, você vai conseguir, olha, tem uns obstáculos, porque a gente não é só idealista, a gente é realista, não é isso? Tem obstáculos, mas esse sonho é possível, esse sonho é possível. Eu já vi pessoas conseguirem isso aqui. Então entra em cena Ageu e Zacarias para reanimar o povo. E eu quero até dizer para vocês algo interessante. É por isso que eu estou recorrendo
recorrendo aqui a essas datas, que você tem 520, que quando você atenta para esse texto aqui, aliás, para esse aspecto histórico das datas, é aqui que o Dário, ou Dario I, ele vai dar o decreto para que a construção seja recomeçada outra vez. Veja como é lindo. Quando entra em cena Ageu e Zacarias, eles não entraram por desobediência às autoridades. O decreto de Artaxerxes, proibindo a obra, é porque ele desconheceu o outro decreto de Ciro. E Deus mandou Zacarias, porque homem de Deus, mulher de Deus, nunca contraria leis. Vou logo dizer para vocês aqui: se você é um profeta, ei, tu é profeta onde tu está aí? Tu é profeta? Mas se você, o pastor vai falar pela Bíblia, tu questiona, pela palavra, tu questiona, você não é profeta de Deus. Um verdadeiro profeta, ele nunca age fora da Bíblia, ele nunca age contra a lei. Você pode dizer: mas quem foi que deu ordem para Ageu e Zacarias darem ânimo ao povo para começar a obra? Deus deu a graça, o poder e a autoridade para esses dois profetas. Quando esses dois profetas animam o povo para viver uma nova realidade, aqui, em 520, vocês têm aqui, que eles entram em cena. Aí alguém diz: mas quem foi que deu a ordem? Ele diz: o rei Ciro. Aí sim, foram analisar nos anais históricos e viram que o rei Ciro tinha dado a ordem. Resgataram todo o projeto, os sonhos em cima da legalidade. Não começa nada fora da legalidade. Deus não abençoa. Deus só abençoa quem está dentro da legalidade. A ilegalidade não vem de Deus. Isso em todos os aspectos. Se tu estás dentro da igreja, mas tu está em grupinho, em conversinha, fazendo artimanha para derrubar o outro, tu pode até conseguir teu intento maléfico, mas tu não fica de pé. Tu morre, tu vai se acabar, porque Deus gosta da legalidade. Correram quase 40 anos para tudo de morrer, só a nova geração entrou. Não é assim? Deus só trabalha na legalidade. Mas é porque eu sou membro de uma convenção, lá armaram comigo. Quem armou vai cair. É porque vai cair. Fica no teu lugarzinho sincero, porque a Bíblia diz que o homem de Deus se firma pela sua sinceridade. Então Ageu e Zacarias, Ageu e Zacarias não vão entrar em cena desfazendo da ordem de Artaxerxes. Que isso fique bem claro, viu, aluno? Professor, eles vão entrar em cena porque eles conheciam o decreto do rei Ciro, que era um rei maior. E aí mandaram consultar e constataram que era tudo verdade, como eles estavam dizendo. Pode ler bem aí, pastor Wagner. Vamos ler aí a palavra do Senhor, dentro dessa perspectiva. Esdras, capítulo 5, versículo 1 e 2, depois Ageu 1, 14 e 15. Esdras 5 e 2. E Ageu, profeta, Zacarias, filho de Ido, profeta, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém. Isso. Em nome do Deus de Israel e profetizaram. Então se levantaram Zorobabel, filho de Sealtiel, Isso. e Jesua, filho de Josadac, e começaram a edificar a casa de Deus que está em Jerusalém, e com eles os profetas de Deus que os ajudavam. Ageu 1, 14 e 15. Veja aí como é que diz. 1, 14 e 15 de Ageu. E o Senhor levantou o espírito de Zorobabel, filho de Sealtiel, Isso. filho de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadac, sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo, e vieram e trabalharam na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus, ao 24º dia do 6º mês, do 2º ano do rei Dario. Pronto. Então olha para cá. Não há outra coisa. Essa animação aqui que nós estamos falando não é animação carnal, não é animação apenas humana. Era uma animação que vinha do Espírito Santo de Deus, baseado na palavra. Não adianta só animação, porque às vezes tem pastor, tem irmão que anima a igreja, mas é do seu corpo. Você não já viu aquela pregação que o pregador está falando: dê glória, dê glória, dê glória. Os irmãos fazem um barulhão, quando termina não tem nada. Isso é animação do homem. Quando a animação é de Deus, perdura.
Quando a animação vem de Deus, fica firme. Vocês sabiam que esse templo aí, esse segundo templo, foi o que mais durou e perdurou? Por quê? Porque o projeto veio de quem? De Deus. Quando vem de Deus, fica de pé. Quando vem de Deus, não cai. Então, é aqui em 520 que esse Dário, ou Dario I, ele dá ordem para que o povo de Deus recomece a obra. Leia bem aí, me parece Esdras 6, verso 4. Vamos lá, rapidinho. O verso 8. Sim. Também por mim se decreta o que haver de fazer com os anciãos dos judeus, para que edifiquem a casa de Deus, a saber, que da fazenda do rei, os tributos da lei do rio, se pague prontamente a despesa a estes homens, para que não sejam impedidos. Eita, vira para cá, aleluia, glória a Deus. Olha, de 537, eles conseguem até 534, o povo de Deus está animado. Aqui, eles desanimam o povo. E aí ficam alegres os invejosos, caluniadores. Mas quando você chega em 520, o rei Dario I, ele não manda só recomeçar a obra. Ele diz: eu vou bancar a obra também. E vou dar proteção até ela terminar. Eita, glória a Deus. Por isso que é boa legalidade. Lê-me aí Esdras 4, só para a gente ter uma ideia. Verso 24. Como é que diz? Então cessou a obra da casa de Deus, que estava em Jerusalém, isso. E cessou até o ano segundo do rei de Dario, rei da Pérsia. Pronto, quando esse outro entra, aí ele depois, Dario I, manda consultar. É verdade que eles estão dizendo, vê a ordem de Ciro. Aí ele diz: pronto, mandem eles terminarem a obra, e eu não quero ninguém lá atrapalhando. Vou colocar segurança e vou dar dinheiro. Eu agora vou investir. Pronto, olha, ficou até melhor. Eita, coisa boa. Por isso que a Bíblia diz que Deus vai mover os céus. Eita, os céus e a terra. Pronto, e aí pronto. Aí quando chega aqui, a gente vai finalizar, em 516 antes de Cristo, no mês de Adar, que é o mês de março, o tempo é concluído. Eita, glória a Deus. Oh, aleluia. Glória a Deus. O que eu quero dizer aqui, meus irmãos, é muito importante. Ok? Tem quantos minutos aí, irmão? Já? Vou correr aqui para me encerrar agora. Mas eu vou dizer algo para vocês. Muito interessante isso aqui. Mas olhem para cá. Deus vai levantar 2 homens. Ageu e quem mais? Zacarias. Vamos dizer bem forte como é? Ageu. Olha para cá. Olha isso aqui, Hagai. Se você analisar isso aqui, aqui é um rei. Se você chamar um pouquinho aqui, Hagai. Esse Hagai, é por isso que é interessante atentar o hebraico. O irmão perguntou: pastor, por que o senhor escreve isso aqui? É porque a Bíblia foi escrita, foi nisso. Foi nisso aqui. Se fosse em aramaico, eu ia botar no aramaico. Se fosse no latim, porque aí já são traduções, nós temos traduções, ok? Tem partes da Bíblia que foram escritas em aramaico, como aqui de Esdras. Agora, aqui é o nome, Hagai. Se você analisar, até no hebraico moderno hoje, por exemplo, você pega aqui, Hag é a palavra festa. Hagai é a palavra festa. Hagai, que é Ageu, é o nome dele aqui, Ageu é isso aqui, Hagai. Sabe o que quer dizer isso aqui? Minha festa. O nome dele está ligado ao trabalho que ele vai fazer. Alguns, como por exemplo Elisei, diz que talvez ele nasceu num dia de uma grande festa. Olha como é interessante. Ele nasceu num dia de uma grande festa. E como Israel estava parado, pastor Wagner, sem ânimo, sem nada, Deus vai levantar alguém que tem espírito festivo. Rapaz, é coisa boa. Olha para cá. Deus não bota desanimado na obra dele. Deus não bota pessoa velha fria. Deus não bota pessoa apática. Deus não bota morto. A Bíblia diz que Deus não é Deus dos mortos.
É por isso que quando você vê na igreja, cada um diz, é o meu emocional. Irmão, não tem como você receber a alegria do Espírito, a graça e ficar morto, velho. É assim que eu sou. Não é porque tu está morto. Hagai, festa. Hagai. Isso é muito interessante, porque quando a gente olha aqui, é minha festa, festivo. Deus vai levantar um homem que tem um espírito festivo. Ele é o primeiro que entra em cena, ok? Ele vai entrar em primeiro lugar em cena, o profeta Ageu. E o interessante, irmão, é que pouca coisa a gente sabe de Ageu, pouca coisa. Mas a gente sabe que ele era profeta, sabemos que o livro dele é um dos menores, perdendo só para Obadias. Mas esse Ageu aqui, em poucos versículos, ele é que tem a maior pregação. 26 vezes é dele a expressão no livro. Assim diz o Senhor. Um livro tão curto, mas é marcado pela autoridade de Deus. Então, você tem aqui Ageu, que na verdade, ele fala assim diz o Senhor 26 vezes, era um profeta, e o interessante é que esse profeta Ageu, nós temos que atentar para alguma coisa. Crê-se que ele veio no primeiro grupo, a vida desse homem era limpa, e ele tem a mensagem de Deus para o povo que estava triste, para um povo que estava desanimado, para um povo que estava sendo destruído pela seca, destruído por questões econômicas. Então esse homem festivo, alegre, dinâmico, Deus vai usar para levantar o povo dele, ok? Então é muito importante vocês atentarem aí. Eu coloco que esse Ageu, sendo esse homem de Deus, ele era profeta, e a missão dele é essa, e a vida dele é falar isso aqui. Então ele é esse Hagai, ok? Ele é esse Hagai. Mas juntamente com ele, quem vai trabalhar, ele começa a profetizar primeiro. Os dois são contemporâneos, ok? Ageu e Zacarias são contemporâneos, só que Zacarias só vai começar 2 meses depois que o Ageu já começa o seu ministério profético, entendeu? Então é muito importante a gente atentar para isso, né? Então eu tenho aqui esse primeiro nome, Ageu, vou apagar aqui, e aí nós temos o segundo profeta, ok? Você tem aí esse profeta que nós vamos colocar aqui agora, é o profeta Zacarias, ok? Aliás, se você analisar bem, esse Zacarias que eu vou colocar aqui, aqui ó, aí final eu tenho um V, ok? Aqui ó, Zerharia, ok? Zerharia. Interessante que aqui você tem 3 consoantes, e aqui é o verbo lembrar. É o verbo lembrar. Zahar, lembrar. Zerharia, que é o nome de Zacarias. E esse IA, olha aqui, ó. Y-A, ok? E aí você tem, ó. IA é Deus. Deus lembra. Enquanto que você tem Ageu, é festa, você tem Zacarias, Deus lembra. Se você pegar os pais desse homem, o pai e o avô, você tem ido, que é tempo designado, e você tem Beraquias ou Beraquias, não é isso? Não é? Baraquias, não é isso? Baraquias, você, quando fala aí desse Baraquias, vocês podem observar que esse Baraquias, Baraquias, não é isso? Baraquias, ido, Baraquias. Você tem o pai e você tem o avô. Todos dois eram sacerdotes. Zacarias é o único profeta menor que ele é sacerdote. Um é profeta e o outro é sacerdote. E aqui ó, Zerharia, Deus lembra. Aqui você tem ido, tempo designado, e aí você tem Baraque, vem do verbo berahá, abençoar. Então preste bem atenção que até esses nomes
estão mostrando como é que Deus ia fazer. Deus ia trazer festa, Deus jamais se esquece dos seus, Deus tem um tempo determinado que Ele abençoa aqueles que esperam nele. Rapaz, coisa boa é a Bíblia, meus irmãos. É ou não é? É coisa boa. Então, você pode analisar e reforça isso lá, a professor, o aluno, essas questões maravilhosas que aparecem aí dentro desse texto bíblico, ok? Então, nós podemos analisar que esse Zacarias, leia bem aí Esdras 5 primeiro. Zacarias, ele é esse homem que aparece nesse cenário bíblico, para falar isso. E Ageu, profeta, e Zacarias, filho de Ido, profeta, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém. Em nome Para aí. E Ageu, como é que diz? Começa. E Ageu, profeta, e Zacarias, filho de Ido, profeta, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém. Em nome do Deus de Israel, e profetizaram. Acredita-se que o pai dele morreu antes dele ir para lá, e que ele, na verdade, foi criado, Zacarias fora criado pelo avô. Olha como é importante a origem. Esse Ageu, alguns dizem que ele nasceu no cativeiro babilônico, que se formou aos pés de Ezequiel. Olha, rapaz, vocês estão vendo aqui a influência? Se formou aos pés de Ezequiel. Zacarias é sacerdote de uma família sacerdotal, e o Ageu, ele nasce no cativeiro babilônico e é educado e ensinado por quem? Aí tem que dar coisa boa. Hoje tem gente aí que não sabe onde é que ele é formado, não sabe onde é que estuda, não sabe com quem convive. Como é que pode ser um profeta? Não existe profeta sem estrutura histórica, sem raiz. Então isso é muito sério. Então a Bíblia, ela está mostrando isso aqui tudo para nós. Ó, coisa boa, rapaz, é a palavra de Deus, né? É a palavra do Senhor. Eu estou aqui, mas eu estou alegre, porque a Bíblia, você vai mastigando ela bem direitinho. É assim que se constrói. E você precisa disso aqui, ó, para entender isso aqui. O português não vai te dar isso aqui, não. Por isso que eu estou pesquisando para trazer para vocês. Porque às vezes você pode, no dicionário só vai dizer assim, por exemplo, o nome aqui do Zerraria, ele vai só dizer Deus lembra, Jeová lembra, o Senhor lembra. Mas esses detalhes você só vai encontrar no hebraico. Quem sabe de hebraico sabe disso. Isso que é muito importante. Os livros também, comentários bíblicos, vão te dar isso aqui. Por isso que leia, concordância, comentários e assim por diante. Ok? Então, o primeiro ponto, esses dois homens aqui, que tinham formação, um com Ezequiel, o outro com a família sacerdotal, um que tem um espírito festivo, o outro que tem uma ação sobrenatural de Deus, são esses dois homens que vão entrar para profetizar para o povo que estava parado, para uma obra que estava parada. Eita, coisa boa. Ok? Vou apagar aqui para a gente seguir bem direitinho esses outros pontos. Aqui o segundo ponto, ministério profético, prova da manifestação de Deus. A lição, ela fala do sobrenatural. Por quê? Eu até falei agora, pregando aí na escola, aqui na igreja, que pastores, ministério pastoral, ministério profético é uma ação sobrenatural de Deus, como está lá em Lucas 10:2, né? Rogai ao Senhor da seara para que Ele mande pastores, trabalhadores. Pronto. Então é uma ação sobrenatural de Deus. O pastor pontua Moisés, Elias, ele pontua esses homens como escolhidos para momentos de crises, ok? E aí, na verdade, ele fala sobre esses homens que são dons de Deus, que desenvolvem o ministério na terra, desenvolveram, e que na verdade eram dons espirituais, ok? Isso aí já ficou bem claro. Você tem, por exemplo, Elias, a força de Elias, quando você lê o capítulo 17 até o capítulo 19, que mostra aquele momento de crise dele, mas você vê que Deus é quem fortalece Elias. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Tem gente que diz assim, Elias disse que não era para chover. Não, Deus mandou Elias fazer aquilo. Toda aquela coragem de Elias não era dele. Se você ler 1 Reis 18, ele diz assim, conforme a tua palavra, eu fiz todas estas coisas. Então, isso aí não vinha de Elias. Um dia eu estava
num banco, um irmão disse para mim: pastor Zé, você é um homem de Deus, eu lhe vejo como um homem crente, só que você tem um erro. Eu disse: qual é o meu erro? Você não desafia Deus, você não põe Deus à prova. Eu disse: rapaz, tu tens que fazer como Elias. Elias diz assim: eu não quero que chova. Temos que ver o contexto. Deus, naquela época, Israel estava voltado para Baal, para Azera, para Baalins, eles diziam que eram os deuses que davam a chuva, eram os deuses que faziam as colheitas crescerem. Então Deus, para mostrar que não eram deuses, ele mandou: Elias, vai lá e manda que não vai chover. Diz para eles que não vai chover. Elias vai só lá e entrega o recado de Deus. Não é que Elias chegava e dizia: eu que sou homem de Deus, pare chuva. De maneira nenhuma. Foi o próprio Deus que falou para ele: diga lá que não vai chover. Inclusive, quando vem a chuva, ele diz: vai lá para Acabe e diz que agora vai chover. Então, muito cuidado com esse negócio de desafiar Deus. Entra não, meu, só entra se Deus te mandar. No dia que Deus mandar, eu estiver pregando, ele disse: Zé, manda aquele paralítico andar. Eu vou lá sem chiado. Ei, te levanta, Deus está mandando tu andar. Não é assim? Agora ele não mandou. Tem um bocado aí que Deus não mandou e ele fica querendo fazer para se amostrar. Levanta, levanta, e ninguém levanta. Não, depois Deus vai fazer uma fisioterapia nele aqui e ele vai ficar bom. Isso não é cura não. Ok? Então muito cuidado, nós temos que analisar com muita maestria aqui. O pastor aborda esse ponto. Moisés também era um profeta, porque ele trazia a palavra de Deus, era o escolhido do Senhor, mas ele tinha uma missão certa para fazer. O último ponto, eu vou encerrar agora, já tem quantos minutos aí? Vixe, mano, tu deixou eu passar. Eu vou encerrar aqui agora, com o último ponto: o ministério de profeta à luz da Bíblia. Queridos, voltem agora aqui para mim, com muito amor e com muito carinho. Quando eu falo sobre isso, e como nós estamos aí transmitindo para todos, eu creio em profecia. Eu creio que Deus usa alguém em profecia. Eu creio, mas eu vou ser sincero com vocês: eu não creio em muitas profecias que estão sendo veiculadas por aí hoje. Eu vou mostrar na Bíblia o porquê, e por que o Brasil é muito tendencioso a dar crenças só mais essas coisas do que na própria palavra de Deus. Vamos lá, 2 Pedro 1:20. Ele vai ler esse primeiro texto e eu quero basear minha fala nesse último ponto aqui. Vamos lá. Só que eu esqueci uma coisa, pastor Wagner, antes de você começar. Eu esqueci de dizer que Ageu e Zacarias, eles surgem em cena para falar que a economia, o estrago, a seca não eram à toa. É porque o povo deixou o projeto de Deus, parou 14, 15 anos a obra, e agora aquela maldição vinha porque eles não priorizaram a obra de Deus, deixaram o tempo parado e foram cuidar só das suas vidas particulares. Não era que eles não fossem crentes, não fossem servos de Deus, mas como o desânimo entrou, cada um foi cuidar na sua vida. E vocês sabiam que só tem 3 profetas no Velho Testamento que profetizam bênçãos econômicas? Eu ia esquecer esse detalhe. Só tem 3 profetas na Bíblia que falam de aspectos econômicos como bênção de Deus. Um é o profeta Joel. Vamos lá. Um é o profeta Joel, capítulo 2:18. Só para a gente ter uma ideia aí. Joel 2:18. O outro é o profeta Ageu e o outro é o profeta Malaquias. 3. Vamos lá. 2:18. Eu vou até colocar aqui para o irmão não esquecer. Ô pastor, eu queria saber isso. Que profetizam as bênçãos econômicas. Rapaz, eu ia deixar isso passar. Aqui, Joel 2:18, leia. Então o Senhor terá zelo da sua terra e se compadecerá do seu povo. Isso, e se compadecerá do seu povo. Agora Ageu 1:6-11. Semaias muito e recolheis pouco. Semeias muito e recolheis pouco. Comeis, mas não vos fartais. Bebeis, mas não vos saciais. Isso. Vestimos, mas ninguém se aquece. E o que recebe o salário num saquetel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos:
aplicai o vosso coração aos vossos caminhos, subi o monte, e trazei madeira, e edificai a casa, e nela me agradarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor. Olhaste para muito, mas eis que alcançastes pouco, e esse pouco, quando o trouxeste para casa, eu lhe assoprei, porque, diz o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa que está deserta, e cada um de vós corre à sua própria casa. Por isso retém os céus o seu orvalho, e a terra retém os seus frutos, e fiz vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, e sobre o trigo, e sobre o mosto, e sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, e sobre os animais, e sobre todo o trabalho das mãos. Ah, muito bem. Eu estou falando aqui de 3 profetas: Ageu, Joel, Ageu, Malaquias. Malaquias 3:10. Ele vai procurando aqui enquanto eu explico. Eu estou falando aqui de 3 profetas que falam de bênçãos econômicas. Por que, pastor Aziel? Temos que analisar. Vou colocar isso aqui, ó. Deus. Ok? Aqui está Deus. Aqui Deus entra em Israel. Aqui, ó, Israel. Deus e Israel. Deus entra com Israel em uma aliança, ok? Vocês se lembram de Deuteronômio 28? Se me ouvires, se vocês guardarem minha palavra, vocês serão benditos no campo, bendito ao entrar, bendito ao sair, bendita a tua amassadeira, bendito o teu fruto. Deus prometeu bênçãos econômicas, porque Israel estaria dentro da aliança e ele daria a terra, lá em Gênesis 12. Isso aqui é muito importante para você não pegar esses textos isolados e dizer: Deus vai dar a terra, Deus vai dar não sei o que isso. Joel, Ageu, Malaquias falam que quem vivesse dentro da aliança e da bênção de Deus, desfrutariam das bênçãos materiais. Ok? Eles estavam dentro da aliança divina e Deus iria conceder conforme ele havia prometido. Malaquias 3:10, vocês já sabem. Vamos lá. Isso. Para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior aspiração. Ah, agora vem para cá. Essa aliança não era entre Deus e Israel. Tem algumas pessoas aí na internet gravando que o dízimo não é para ser cobrado, que não existe isso. Primeiro, tanto a oferta como o dízimo não vem da lei. A lei regulariza o que o direito natural já falava. A oferta, quem primeiro deu a oferta foi Abel. Quem primeiro pagou dízimo foi Abraão. Depois Jacó. Isso, ó, muito tempo. A lei só vem 400 anos depois. É que surge a lei. Então não é lei quem criou o dízimo. O dízimo vem antes da lei. O dízimo é uma forma de gratidão. A oferta é uma forma de gratidão por tudo que Deus faz. E Deus está dizendo através desses 3 profetas que se Israel voltasse para a aliança dele, ele iria abençoar economicamente cada um. Que coisa boa, né? Porque Deus não abençoa nossas coisas, ele abençoa pessoas. Ele abençoa pessoas. É isso que é muito importante, é isso que é maravilhoso a gente atentar. Então, eu queria pontuar isso aqui para que vocês leiam bem aí Levítico 26:14. Só esse texto aí. E a gente encerra esse ponto e vamos para o último. Isso, 26:14 em diante. Mas se me ouvirdes e não fizerdes todos estes mandamentos, e se rejeitardes os meus estatutos, e a vossa alma se enfadar dos meus juízos, não cumprindo todos os meus mandamentos, para invalidar o meu conselho. Pronto, depois você vai ler, que eu não tenho tempo, 14 a 20 de Levítico, e ver que Deus fez essa aliança. Se eles obedecessem, seriam abençoados. Então Deus disse assim, ó, se vocês cumprirem com a minha aliança, terminar o templo, se vocês obedecerem, eu abençoarei vocês com bênçãos materiais. E aí a igreja, pastor Zéu, como é que fica? Deixa eu dizer uma coisa, a igreja hoje, ela vive numa aliança espiritual com Deus. Isaías 1:19, se quiserdes e me ouvides, comereis o melhor desta terra. Filipenses 4:19, e o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá as nossas. Não há promessa de sermos ricos,
mas a promessa é que não vai faltar nada para nós. Ele vai suprir as nossas. E Deus nos ensina através das tragédias, Deus nos ensina através das perdas, Deus nos ensina através de tudo. E você ainda vai ganhar o melhor. Você vai aprender e vai amadurecer para a glória de Deus, ok? Último ponto é a profecia. Vamos lá, com aquele texto que nós havíamos falado. 2 Pedro, né? 1:20. Sabendo primeiramente Isso. que a profecia da Escritura é de particular interpretação. Pronto, olha para cá. Nenhuma profecia das Escrituras é de particular interpretação. Pronto. Primeira coisa que você tem que entender, isso aqui é uma profecia, ó. É a profecia divina, a Bíblia. Aqui está a maior profecia. Vocês estão ouvindo aqui? Estão ouvindo? Aqui está a maior profecia, é essa daqui. Tudo que você precisa para ser orientado, para ter uma vida santa, para andar de acordo com o Senhor, está aqui. E aqui Pedro confirma isso. Então a profecia bíblica, essa palavra, ela é a maior profecia. Coloque na sua mente hoje, meu irmão. Essa é a maior profecia. Pastor Antônio Gilberto, na obra da CPAD, Teologia Pentecostal, ele deixa bem claro: jamais se pode nivelar a profecia bíblica com o dom da profecia. Porque essa daqui, ela não pode ser questionada, essa daqui não tem erro. E tudo que você precisa para ser santo, para ser salvo, para ser crente, está aqui na Bíblia. Se tu quiser saber como é que tu procede para casar, Paulo diz assim: case com quem quiser, contanto que seja pronto, não precisa de profecia de casamento. Se tu quiser saber como é de dinheiro, aqui está tudo sobre dinheiro, Mateus 6. Tu não pode servir a Deus e as riquezas. Lá em 1 Timóteo 5:6, Paulo vai explicar muito bem sobre a riqueza. Se tu quer saber como ser santo, está aqui, lá em Colossenses. Você vai ver também lá em 1 Tessalonicenses 4:3. E essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. João 17:17. Santifica-os na tua palavra. A tua palavra é. Pronto, se você quer saber como é que anda, Salmo 119. Aí o próprio salmista diz: lâmpada para os meus e luz. Tudo que você precisa, meu irmão, está aqui. Essa é a maior profecia, ok? Essa é a maior profecia. Agora, existe a profecia, o dom da profecia, ó, dom da profecia, ok? Esse dom da profecia é que Deus pode usar qualquer pessoa na igreja com o dom da profecia. Nós estamos aqui num culto para fortalecer alguém, para edificar. Deus usa aquele irmão e ele dá uma profecia, ok? Pronto. Existe hoje, antigamente tinha um ministério profético. Esse aqui foi assumido pela liderança, que hoje é o ministério profético, que fala a palavra de Deus, que explica a palavra de Deus, que profetiza a palavra de Deus. Pronto. Ok? Então, ministério profético, como tinha no Velho Testamento, não existe mais. Não existe mais. Agora, o dom da profecia ainda existe hoje. Só que eu vou dizer 3 coisinhas aqui para me finalizar. Primeiro, não é normativo. Coloque isso na sua mente. O dom da profecia não é normativo. Não é para dirigir igreja, não é para dirigir vida. Esses profetas aí, que é dirigir negócio de casamento, revelaçãozinha, atrás disso, não existe na Bíblia. Profecia não dirige Bíblia. O pastor aqui, ele falou de Moisés, ele falou de alguns profetas, e eu quero até explicar isso aqui rapidinho para a gente encerrar. Ó, ele falou aqui de Ezequiel, mas Ezequiel era sacerdote. Ele falou aqui de Samuel, Samuel era sacerdote. Ele falou aqui de Moisés, Moisés vivia em outro nível. Entenda bem, nunca no Velho Testamento um profeta dirigia uma nação. Um profeta dirigia o povo. Quem dirigia era rei e quem dirigia eram os sacerdotes, que dirigiam o povo de Deus. O profeta nunca dirigia o povo de Deus. Eles eram consultados, mas jamais dirigiram o povo de Deus. Que isso fique bem claro, porque profeta não tem missão de dirigir a igreja. E quem às vezes é usado com o dom da profecia não quer dizer que é profeta. O Espírito Santo te usou naquele momento para você revelar algo de Deus. Ok? Mas profecia não é normativo, não é para dirigir nossa vida. Eu vou na casa da irmã Chiquinha, saber uma
esbofeados chegaram e disseram: olha, como é que a gente casa? Porque eles casam com pessoas da própria tribo de vocês. Pronto, acabou. Então não é normativo. O dom da profecia não é perfeito. Isso aqui, nunca esqueça disso. Por que não é perfeito, pastor Zé? Porque são dois elementos: é o elemento humano e o divino. É Deus que já entregou a profecia, mas às vezes também você quer se amostrar, se deixa levar pelo lado humano e também pode estar mentindo, porque às vezes eu posso estar falando e não é Deus que está falando. Ok? É por isso que você tem, eu não sou contra, tem que esperar a profecia se cumprir. Tem irmão hoje, na hora que o irmão profetiza, ele diz: Deus falou, espere se cumprir. Isso é verdadeiro quando se cumprir. Ok? Pode ser o profeta, a pessoa receba a profecia correta, mas na hora dela transmitir, ela transmite do lado humano, ele se envolve e etc e tal. E também pode o próprio diabo incentivar o espírito dele, né, para profetizar. E em último lugar, eu quero dizer que ela nem sempre é predição. Vou colocar aqui, nem toda profecia, gente, vai predizer futuro, gente. E o maior problema hoje é que as pessoas só querem profecia que revele futuro. A profecia no Velho Testamento era uma mensagem de Deus para despertar, para chamar para o arrependimento. Pode ter algum elemento de predição futurística? Pode, mas nem sempre é esse o elemento. Então atente para essas três coisas, que Deus nos abençoe. Pai Santo, Pai querido, obrigado pela tua palavra, fica conosco, abençoa teu povo, teus filhos, em nome de Jesus. Amém.